Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, no livro de Provérbios, capítulo 27. Provérbios 27, no versículo 17. Nós vamos ler por hora apenas esse versículo. E a palavra do Senhor diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém? Vamos dizer isso? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Amém, queridas? Eu quero conversar com você hoje, durante alguns minutinhos, a respeito do desafio dos relacionamentos. Querido, não é fácil nós nos relacionarmos, não é mesmo? E em qualquer área, qualquer esfera dos nossos relacionamentos, seja na área conjugal, seja irmão com irmão, seja mãe e filho, seja no nosso trabalho, qualquer tipo de relacionamento, quando envolve a convivência, é difícil, não é mesmo? E o Senhor, Ele já tem falado ao meu coração essa palavra desde o final de novembro, e eu comecei a me aprofundar a respeito disso, porque a palavra de Deus é um livro de relacionamento, toda ela. Se nós pegarmos a Bíblia desde o Velho Testamento, quando o Senhor colocou os mandamentos diante dos homens, os 4 primeiros mandamentos, o Senhor fala a respeito do relacionamento que nós temos com Deus. Os 6 próximos mandamentos é o relacionamento que nós temos uns com os outros, com os homens. O Senhor Jesus veio à terra restaurar o nosso relacionamento com Deus. Então nós vivemos em relacionamentos. Quando Deus criou o homem e olhou lá o Éden, o Senhor mesmo disse: não é bom que o homem viva só. O Senhor nos fez com o propósito de nós sermos pessoas sociáveis, de nós vivermos em sociedade, vivermos uns com os outros se relacionando. E é engraçado porque em Provérbios 18, no verso 1, a palavra de Deus nos diz que não é prudente que o homem queira se isolar. Depois nós vamos ler lá no final. E diz que isso inclusive vai contra a sabedoria de Deus, porque Deus nos criou para nos relacionarmos. Então, querido, querida, né? Agora eu tenho que falar querida porque nós estamos entre mulheres. Quando Deus criou o homem, e a mulher, Ele quis que nós fôssemos seres sociáveis, seres que se relacionem um com o outro. E o conviver significa que eu não vou mais buscar apenas a minha vontade, o meu querer. Eu vou ter que lidar muitas vezes com aquilo que o outro pensa, com aquilo que o outro quer, com aquilo que o outro anseia. E certamente vai ser diferente daquilo que eu e você anseia, daquilo que eu e você espera, porque nós somos diferentes. A pastora Jerusa, minutos atrás, dizia que nós somos seres únicos. Não tem ninguém igual a você, querida. Diga isso aí para a irmã que está do seu lado: não tem ninguém igual a você. E isso é maravilhoso, porque já imaginou se todo mundo fosse daquele jeito? Que graça que teria, não é mesmo? Mas muitas vezes nós vamos ter que abrir mão das nossas vontades, do nosso eu, em prol da coletividade, em prol de algo maior que hoje eu vou chamar junto com você da funcionalidade do corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos o corpo, amém? E cada um tem a sua função, tem o seu desempenho, mas cada um é cada um. Pode ser que eu nesse corpo seja o dedinho do pé, mas se tiver encravado, você vai sentir. Você que está lá na parte do cérebro vai falar: mas esse dedinho está encravado, esse dedinho está doendo. E para que o corpo funcione, nós vamos aprender nessa noite que nós vamos ter que nos relacionar. E eu quero dizer para você, querido, já nessa abertura,
que para você cumprir o propósito para o qual o Senhor te chamou, você vai precisar da irmã que está do seu lado. Você não vai cumprir o propósito sozinho. Você vai precisar da pessoa que está do seu lado. Diga para ela, eu vou precisar de você. E esse texto de Provérbios, ele reflete esse desafio para nós. Porque quando nós imaginamos o ferro, afiando o ferro, logo a gente pode imaginar que um atrito, não é mesmo? Faísca saindo assim, ó. Saindo aquela faísquinha aqui, e o atrito, e um se opondo ao outro, não é mesmo? E um ferindo o outro, tá doendo isso aqui, tá batendo, tá doendo, e a gente já pensa no barulho, na faísca, na dor de um bater no outro. Mas eu quero levar você hoje, mulher, a olhar sob uma outra perspectiva. Eu quero que você olhe comigo o propósito do ferro ser afiado. Porque talvez o que chame a atenção num primeiro momento é essa dor da batida, não é mesmo? Do atrito, essa faísca que levanta. Opa, tá pegando fogo ali o negócio. Mas o Senhor quer que nós olhemos além disso. O propósito para o qual o ferro ele é afiado. Abra a palavra do Senhor comigo em Eclesiastes 10. E nós vamos ver onde Salomão diz a respeito do machado. Eclesiastes 10, versículo 10. Repita comigo, propósito. Hoje nós estamos aqui debaixo de um propósito, você crê? Amém? Eclesiastes 10, no versículo 10 diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Olha o que a palavra de Deus diz. Se o machado, se o ferro, ele não foi afiado, você vai precisar investir mais força naquilo. Você vai precisar investir mais tempo naquilo. E ele não vai cumprir o propósito para o qual ele foi chamado, que é cortar. Você, mulher, foi chamada para um propósito específico nessa terra. Aonde você foi inserida. E eu creio comigo que você não foi feita pelo acaso, nem colocada no lugar onde você está por acaso, nem se envolveu com a pessoa que você se envolveu por acaso, e teve os filhos que você teve por acaso, e trabalha onde você trabalha por acaso. Com Deus não tem acaso. Tudo tem um propósito. Eclesiastes diz, para tudo que se tem embaixo dos céus, existe um propósito. Existe um propósito para tudo que se tem embaixo dos céus. Tudo tem um propósito. Amém? E esses relacionamentos, eles são desafiadores. Diz aí para a irmã que está do seu lado, para você cumprir o propósito, você vai precisar estar bem afiada. Você vai precisar estar bem afiada. E esses relacionamentos são desafiadores na nossa vida. Porque nós vamos nos deparar com conflitos, nós vamos nos deparar com personalidades completamente diferentes, nós vamos nos deparar com criações completamente diferentes, com valores completamente diferentes. Eu posso ter o valor da família, você pode não ter. Eu posso ter o valor da honestidade, você pode não ter. Você pode ter o valor da justiça. Dependendo do ambiente que você foi criado, dependendo do ambiente que você foi criado, você vai falar, para eu não vou valorizar a família, eu fui abandonado, para mim família. Então nós temos perspectivas diferentes, e quando nós cruzamos essas perspectivas diferentes, essas criações diferentes, essas personalidades diferentes, aí é que vem o desafio de se relacionar. Às vezes as pessoas dizem, não é fácil lidar, não é mesmo? Quantas vezes nós mesmos falamos, mas não é fácil lidar. Eu creio que o Senhor não errou, querida, onde o Senhor te colocou. Se não está sendo fácil lidar com esse seu marido, eu disse para o meu marido que hoje ele está aí, eu falei, vou citar você. Ele falou, o que você vai me aprontar? Eu falei, não, é que eu vou falar que você está melhor hoje do que você estava 12 anos atrás, quando nós nos casamos. Porque você se tornou mais perdoador. Eu treinei ele a perdoar, irmã. Treinei esse homem a perdoar. Está mais perdoador.
está mais abençoado. Nós vamos treinando o irmão. Ele está mais, né, no caso, estou muito mais paciente. Porque esse homem me faz ter paciência. Eu preciso ter paciência. Ele tem me treinado a ser paciente. E eu creio que o Senhor não errou quando me fez e nos juntou. Eu creio que o Senhor não errou ao te dar o seu marido, a sua esposa, ao te dar o filho. E uma vez a pastora Jerusa disse aqui, os filhos, eles são uma bênção, mas eles têm a capacidade de extrair de nós aquilo que nós temos de mais pesado, como mais lindo, né? Ai, filhinho e tal. Mas ele te leva, né? Do 8 a 80, é aquela bênção. O Senhor não errou no filho que Ele te deu, querida. Esse filho está te treinando. Esse marido está te treinando. Essa amiga está te treinando. Esse pastor está te treinando nessa igreja, porque você não está aqui por acaso. Esse líder, esse coordenador está te treinando. Esse vizinho está te treinando. Está te afiando. Então não é o casamento que é difícil, não é a criação dos filhos, não é o emprego que é difícil, não é o patrão que é difícil. Nós todos somos difíceis. A verdade é essa. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas falhas. E o Espírito Santo disse para mim, glória a Deus por isso. E eu, glória a Deus por isso? Glória a Deus por isso. Porque talvez se nós fôssemos perfeitas, querido, nós não dependeríamos dele para nada. Mas ele nos fez falhas para que todo dia nós puséssemos diante dele a nossa dependência, a nossa fraqueza, para que ele colocasse a força dele em nós e dissesse, você é capaz, você pode, você consegue, você é abençoada, você tem uma palavra amável. Porque às vezes quando a gente pensa em afiar o outro, às vezes a gente acha que é só na voadora, e não é. Às vezes você tem uma atitude amorosa, você está afiando o outro que falou, nossa, e olha, eu já faria diferente. Não, vou aprender, tua avó tem que, né, correr atrás do prejuízo. Às vezes você tem uma atitude paciente, você afia o outro. Eu acho engraçado na rede de adultos, porque eu olho ali, todo mundo é diferente, né? E eu falava assim para eles, falando, gente do céu, Deus sabe o que faz, né? Olha a Cami e o Alex. Ela não está aqui, né? Está lá ensaiando. E eu falo, Deus, como eles são pacientes, eu preciso disso. Eu preciso aprender isso. E aquilo me treinava, irmão. Porque a minha vontade era de dar um choque naquele povo. Eu queria dar um choque, eu sou acelerada, né? Sou acelerada, já sou na voadora. E aí quando eu me deparava com aquela paciência, aquela pessoa pacífica, mansa, eu ficava assim, que eu queria dar um choque. Deus falava, não, você vai aprender. Você vai se tornar. Aí eles falam hoje que eu sou um leão penteado. Amém. Tô aprendendo, irmã. Tô aprendendo. Aleluia. Não é? Eu sou leão, mas eu tô ficando um leãozinho penteado. Deus está me treinando. Amém. Não é mesmo? E eles também aprenderam, né? Ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Um pouquinho mais prático. E a gente junto vai se ajustando. A gente vai junto, vai se ajustando, vai crescendo. Nós não somos perfeitos porque precisamos dele. O ser falho é ser dependente. E o Senhor me disse, as nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Às vezes a gente acha que por nós sermos imperfeitos, nós não somos dignos à pregação de domingo, não é mesmo? E aí você acha que você vai se afastar de Deus porque você é imperfeito. E pelo contrário, querida, as nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Elas nos permitem nos chegar e chegar e chegar e chegar aos pés do Senhor. Cada vez mais. Reconhecendo que só Ele poderia ter feito. Só Ele poderia ter agido daquela maneira. Só Ele poderia ter falado aquelas palavras. Só Ele poderia ter dado a outra face. Só Ele poderia ter andado mais uma milha. Porque talvez eu e você não faríamos. Então a nossa dependência está nele. As nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Na verdade, elas nos guiam a um caminho de dependência nele. E é na fraqueza que Ele manifesta o poder dele. E nós só precisamos depender. Mas há uma responsabilidade em lidar com essas diferenças, porque nós não podemos desistir de pessoas.
E no domingo o pastor dizia aqui, o pai quer a casa cheia. Irmã, o pai quer a casa cheia. E nós não podemos desistir de pessoas. Nessa era de descartável, não é mesmo? O Espírito Santo me dizia, numa era descartável, o nosso Deus quer conserto. Ele é o mesmo. Ele continua sendo um Deus de aliança. Então não adianta você falar assim, tem um post aí, né? Anda publicando por aí, né? Se doeu, exclua. Não exclua nada não, filho. Não vai excluir nada não. Vai enfrentar. Vai lá. Não vai atravessar a rua não. Vai andar na mesma rua. Vai caminhar a mesma milha. Porque se o Senhor permitiu que você se relacionasse com essa pessoa, tem um propósito. E se ela fez algo para você, não importa o que ela fez, importa o que você vai fazer com aquilo que ela fez. Porque nós, queridos, temos o poder. Dentro de nós, o Espírito Santo nos capacita a mudar o ambiente, a retirar lições. E sabe por que nós nos relacionamos e nós somos afiados pelo outro? Justamente para que nós possamos amadurecer e crescer. Você já viu o filho único? Quando ele entra na escola, já passou muito tempo sem se relacionar com criança nenhuma? Ele chega lá, tudo ele fala, é meu, é meu, é meu, é meu. Aí chega um outro e arranca dele, ele chora. Agora, vê numa casa que cresceu todo mundo, já aprende desde cedo, uma hora você ganha, filho, outra hora você perde, é assim. Não é? Então nós precisamos entender que os relacionamentos são feitos com um propósito para nós. E o propósito é que nós possamos crescer, mulher. Amadurecer. Desenvolver habilidade, querida, que só passando por aquela situação você poderia desenvolver. Se você não passasse por aquilo, você não desenvolveria. Se você não vivesse aquilo, você não estaria aqui hoje. E o Senhor não despreza nada do que nós passamos, querida, até mesmo nas nossas escolhas erradas. O Senhor não despreza. Ele aproveita. Ele faz algo bom. É aquele Deus que tira, sim, doçura da tragédia. Tira. E aí você vai falar para mim, então, Karen, que tudo tem um lado bom? Se eu falar para você que tudo tem um lado bom, você vai falar, não, você está louca. Você não está vivendo o que eu estou vivendo. Impossível ter lado bom nisso aqui que eu vivi. Tem. Eu vou falar para você que tem lado bom. Os relacionamentos, eles nos esticam, irmã. Eles arrancam. Traz a nossa carnalidade, às vezes, ela aflora, né? Você fala, não, eu vou. Mas é aí que nós amadurecemos. É aí que nós reconhecemos como eu preciso de Ti, Espírito Santo do Senhor. Como eu preciso de Ti. Às vezes eu olho para alguns casais, eu falo, Deus, mas o Senhor dá a tampa certa para a panela certa. Porque eu não aguentaria. Jesus amado. E Deus faz as coisas certas, irmã. Perfeita. Fala aí para a irmã que está do seu lado. Deus faz as coisas perfeitas. É o propósito dele. Sermos moldadas. Sermos trabalhadas. Sermos afiadas. É no relacionamento que nós aprendemos a ceder, a perdoar. Eu acabei de dizer para você que eu treinei aquele homem a ser perdoador. Ele está mais perdoador hoje. Treinei ele. É dentro dos relacionamentos que nós podemos fazer isso. Sempre haverá um lado bom. Um aprendizado, um crescimento em tudo que vivemos. Porque tudo há um propósito. E muitas vezes, irmã, você vai falar assim, aquele irmão falhou comigo. Mas muitas vezes nós vamos ser a lixa do outro. Às vezes você vai ser lixado pelo irmão. Mas às vezes você vai ser a lixa. É difícil a gente ser a lixa, irmão. Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar, vida, o que aconteceu comigo, Mas você também lixa.
você também afia o outro. E aprende, afiando. Aprende sendo afiado. Dentro dos relacionamentos, vai ter vezes que nós vamos ser afiados, mas vai ter vezes que nós vamos afiar também. E como eu disse, não necessariamente vai ser algo duro. Vai ser uma palavra dura, vai ser uma coisa áspera. Às vezes uma palavra amorosa afia. Às vezes uma posição, um posicionamento afia. Você fala, não, que coisa maravilhosa isso. O Deus que planejou cada um de nós, Ele não falhou. Não falhou no jeito, não falhou na época. Eu lembro que eu sempre achei tão lindo o homem abrir a porta do carro para a mulher, né? Hoje em dia isso não existe mais, né? Aí eu falava, ai Deus, eu queria ser daquela época. Que os homens abriam a porta do carro. Briguei com isso daí, eu no começo do namoro eu brigava. Falava, você não abre a porta do carro para mim. Eu queria que você abrisse a porta do carro. E aí o Senhor fala assim para nós, você não nasceu na época errada. Você nasceu em 1987. Tinha que nascer. Quando é que você nasceu, irmã? Diz aí o ano que você nasceu. Aonde que você nasceu? Eu nasci aqui em Jaguariúna. E você? Quem que são seus pais? Meus pais, Onofre Rosa, Maria Antônia Venturini e Rosa. Você tem irmãos? Era aí que era para você nascer. Deus não errou. Não nasceu na época errada. A gente às vezes fala, né? Nós nos pegamos falando, tempo bom era aquele. Não, irmão, tempo bom é esse que você está vivendo aqui, agora. Na presença do Senhor. Ele não errou. Não errou no jeito. Ai, mas eu sou impaciente. Não errou. Você vai ser trabalhada, vai ser afiada. Amém? Vou ter que ser. Mas ele não errou. Não errou na cidade, não errou na família, não errou na igreja. Tudo tem um propósito. Amém? E como Ele é maravilhoso, Ele não olha as nossas imperfeições, as nossas limitações, mas Ele disse para mim, eu olho as possibilidades. Eu falei, Deus, como Deus é lindo, Senhor. Além de tudo, é um Deus de possibilidade. Quem que pode fazer uma coisa dessa, irmã? Não olhar para mim, que sou cheia de defeito, e olhar a possibilidade. Ele falou, quando eu olho para você, eu vejo a possibilidade de você ser transformada, de você ser ajustada, de você desenvolver maturidade emocional e espiritual, de ser moldada e moldar o outro. Eu vejo a possibilidade de você treinar o outro, de você deixar o outro melhor. Aquela passagem de Pedro, quando ele disse que a mulher é frágil, aquilo por vezes me encabulou muito, porque eu falo, Deus quer um ser mais forte do que a mulher, gente. Você já olhou para o homem? Vamos olhar. Agora a gente está só entre mulheres, a gente pode olhar, vamos lá. Né? O homem não aguenta uma gripe, gente. Eu não tenho filho, mas eu fico imaginando, crescendo dentro da gente. E aí depois, você não dorme mais. Minha irmã, quando eu não durmo, eu fico insuportável. A mulher não dorme. Aí fica com o peito enorme para amamentar. E aí amamenta e o neném vai crescendo e você vai segurando. E às vezes eu vou pegar um pacote de arroz e eu já não estou aguentando com o pacote de arroz. E o neném vai crescendo e você vai segurando. E você segura o dia inteiro. Você é forte, irmã. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, não é nessa questão que vocês são frágeis. É na questão emocional. Eu falei, é verdade. Porque você já reparou a conversa do homem? Se o homem chegar e falar assim, nossa, que barrigão, hein, irmão? Que barrigão, hein, filho? Pelo amor de Deus, ainda bem que seu filho puxou para sua esposa. Não vai dar nada. O cara vai sair, ele vai falar, gente boa, aquele, né? Nossa, cara top. Fala isso numa roda de mulher. Não é? Acabou a amizade. Parou por ali. A mulherada falou, o quê? Meu filho puxa para mim. Eu é que sou bonita, eu é que sou linda. Esse narizinho é meu. O quê? Narizinho do... Não. A mulher já parece que potencializa, né? E aí o Senhor disse para mim, vocês são frágeis emocionalmente falando. Vocês são fortes
Eu divido com vocês o dom mais lindo, que é o gerar vidas. Mas vocês são frágeis emocionalmente. E eu disse: Senhor, é verdade. E ainda assim, Ele vê em nós possibilidades. Mesmo nós sendo muito, muito, muito frágeis. Porque nessa área nós somos. Mas Ele vê a possibilidade de nós sermos transformadas, irmã. Porque você em Deus é imbatível. E aí nós vamos transformar o outro, vamos moldar o outro, vamos treinar. O Senhor nos treinando e nós treinando o outro. E aí o Espírito Santo perguntou assim para mim: você tem desanimado com o barulho, com a faísca do ferro? Ou você tem se permitido se tornar alguém melhor, alguém mais apto a cumprir o teu propósito? Será que nós temos desistido de pessoas? Será que nós temos desistido de caminhar porque nós somos feridos, porque nós somos afiados? E aí você pensa assim: o quê? Bilhões e bilhões de seres humanos na face da terra? Eu não preciso desse aí não. Se eu falar para você, irmã, que você precisa para cumprir o seu propósito, será que você ia desistir? Se Deus falasse para você: você precisa ser afiado para cumprir o seu propósito, vai precisar se relacionar? Sim. Vai doer? Talvez doa. Mas não olha para a faísca. Não olha para o atrito. Não olha para o barulho. Olha para o propósito. Olha para o propósito. Diz aí para a irmã que está do seu lado: irmã, olha para o propósito. Juntas nós somos melhores. Juntas nós somos mais fortes. O Senhor tem edificado uma igreja que muitos aí têm dito que não precisa estar junto. Ah, eu busco a Deus lá na minha casa. Eu falo com Deus todo momento. E desprezam a igreja, a unidade. E foi pago um preço tão alto, querido, para que nós pudéssemos estar juntas. Por isso eu quero pedir para você nessa noite não desprezar isso aqui não, viu? Não desprezar. Não desprezar estar junto com o seu irmão, com a sua família. Não desprezar o relacionamento que o Senhor te colocou, o lugar onde você está. Olha para o propósito. Em nome de Jesus.